Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com mais um episódio da nossa série de speedrun no canal, subindo o rate de 800 a 2.200 aqui no chess.com e bora começar esse nosso episódio de hoje. Hoje estamos aqui com 1868 de rating e começamos aqui jogando uma abertura inglesa. Vou jogar agora o lance G3, jogando com o bispo G2, fianquetando ali o bispo. Aparentemente ele vai jogar uma Índia do rei. Vamos ver se ele vai jogar ali bispo G7, roque. Bom, tudo normal até aqui. Ele parou para pensar um pouquinho. Será que ele já vai inventar alguma coisa? O normal seria jogar com D6 ou roque. D6 também tudo bem, que ele pode jogar com D5 depois. Eu vou aproveitar para jogar com E4 para dificultar esse D5 e tentar levar para as posições da Índia do rei normal, as posições da variante Botvinnik da inglesa. Bom, ele jogou um dama C7 um pouco estranho de fazer na abertura, ainda não é um lance assim tão grave que vai dar um problema direto, mas é um lance um pouco estranho de ser feito. Bom, agora ele jogou com roque e eu posso seguir com D3 normal, jogando ali o triângulo Botvinnik, que é uma variante bem interessante para enfrentar a defesa Índia do rei. Então, se você está jogando aí a abertura inglesa também, você pode testar essa formação com C4, D3 e E4, porque fica muito difícil do seu adversário contra-atacar no centro e é possível pensar em ideias de ataque na ala do rei, jogando com H3, bispo E3, dama D2, trocando o bispo do fianqueto, aquele bispo lá de G7, e depois buscando um ataque com F4 e F5. Esse que é o meu plano. Mas ele jogou com D5 direto e tá sacrificando um peão. Será que ele vai ter compensação por esse peão? Bom, eu vou jogar tomando, vamos pagar para ver aqui. Eu quero ver o que ele pretende fazer agora. Porque eu já posso jogar D4 e aparentemente eu estou consolidando esse peão a mais. Depois de peão toma, cavalo toma, já está chegando o bispo F4. E aí temos um peão a mais limpo. Eu não sei se ele achou que fosse dar tempo de jogar um cavalo D7, cavalo B6, torre D8 e recuperar esse peão, mas está muito lento. Ele está longe de chegar com esse ataque em D5. E aqui já ficou estranha a posição dele, hein? A dama em C7, na coluna semi-aberta, na coluna aberta, né? Aqui já ficou bem ruim para ele. Vamos tomar em E5, jogar bispo F4. Ele ainda vai poder jogar um dama H5 e tentar buscar umas ideias de ataque com dama H5 e bispo H3. Eu vou precisar fazer algum profilático aqui no meio do caminho para não levar um contra-jogo. Mas ele não fez nada disso. Então vamos jogar D6 já, aproveitar que eu tenho esse peão passado. E aí a dama ficou na frente do bispo agora. Trazer essa torre para C1, desenvolvendo. Porque a qualquer momento eu posso pular com esse cavalo para E4, para D5, ter um torre C7. Posição bem desagradável aqui de jogar de pretas. E vamos pensar agora em como melhorar essa posição. Porque temos uma vantagem muito grande, mas é preciso seguir melhorando. Vamos jogar com dama B3 para conectar as torres. Agora eu posso trazer a torre de F para D1, para assim proteger o peão passado. Cavalo B5 tem cara de ser o lance, que eu ameaço A7, ameaço torre C7. Se bem que A6 eu não posso jogar torre... eu posso jogar torre C7, né? Porque se dama B5 eu tenho dama por F7, dama G7 mate. Ele não pode tomar esse cavalo, ele vai ter que jogar um dama E6, talvez. E aí... eu não queria trocar as damas, né? Mas... talvez tenha que fazer isso. Talvez tenha sido um pouquinho precipitado, vai, meu cavalo B5 e torre C7. Porque agora eu vou ter que trocar as damas. Não tô vendo uma alternativa, porque ele ameaçou aqui tanto a minha dama quanto os dois cavalos. Foi um pouquinho precipitado isso daqui. Acho que eu fui no embalo aqui de fazendo os lances de ataque e de repente já não é tão fácil assim. Vou jogar cavalo D4
Eu falo isso porque depois da troca das damas, ele vai ter um cavalo H5, um cavalo D5, atacando já o meu... não, vacilei bastante aqui agora. Tem chance da posição ficar ruim ainda, olha que incrível. Como que a gente pode estragar uma posição? Porque agora, depois de tomar, eu tô levando o cavalo D5. E aí ele tá tocando na torre, no bispo, vai tomar meu bispo e vai cair o peão ainda. Caramba, aqui eu fui campeão mesmo, hein? Vamos jogar esse. Caramba, cavalo D5 é chato. Ah, talvez cavalo D5 eu possa jogar bispo E5. Porque ele não pode tomar em C7 que tem o garfo. Agora, se ele jogar o cavalo de F para D5, aí eu não tenho esse recurso. Bom, contra esse eu tenho o bispo E5. Mas olha, foi por sorte, assim, tremenda sorte isso. Se ele joga o cavalo de F, eu não sei exatamente o que eu faria na posição. Porque aí o bispo controla E5. Aí, ó, fica a dica. Por mais que você tá ganho na posição, tem que respeitar os recursos aí do adversário, que xadrez é duro. Sempre tem alguma luta ainda. Tem uma forma de seguir jogando. Aqui na empolgação eu dei várias chances. Mas aqui parece que bispo E5 eu já tô controlando bem a posição. O importante é manter esse peão vivo, o peão passado de D6. E agora eu vou ter um tempo. Não posso jogar o torre D1 ainda. Mas é um lance que eu posso fazer em breve. Vamos ver aqui. Cavalo D4, talvez? Querendo entrar lá em C6. Vamos jogar esse. Cavalo D4. Voltar o cavalo para o jogo. Eu sigo aproveitando do tema que ele não pode tomar em C7 de cavalo, que está levando um garfo. E talvez eu consiga jogar um torre C1, dobrando as torres na coluna C. O ideal seria, na verdade, pressionar o cavalo de D5. Cavalo F4, cavalo C3 talvez fosse mais forte também. Tô tentando dar chance de todas as formas aqui para ele. Não tô jogando os mais precisos. Eu tô longe de estar jogando os mais precisos, para falar a verdade. Vou jogar F4. Por exemplo, agora ele saiu daquele tema. Ele ainda não pode tomar em C7, porque a torre tá sem casas. Ele vai ter que jogar um torre B7 agora. Vamos tomar essa torre. Seguimos aí com um peão a mais. Posição ainda não tão fácil de converter, mas temos aí um peão de vantagem. Consegui manter aquele peão passado, só que tem jogo ainda na partida. Vamos ter que trabalhar aqui, não tá longe de estar uma posição ganha, uma posição que acabou já. Tem que lutar um pouquinho, porque ele pode ter uns recursos. Talvez um cavalo D5, por exemplo, quando ele jogou até. Porque aí depois das trocas ele tem umas casas, não é tão fácil de segurar esse peão também. Se eu jogar cavalo C6, ele vai tomar em E5. E se eu tomar em G7, rei G7, eu tenho que me preocupar com esse peão sendo atacado. Caramba, acho que já foi esse peão. Não vamos conseguir manter o peão a mais, aparentemente. E aí, como controlar isso agora? Porque o detalhe é que se eu jogar bispo G7, rei G7, trouxer o rei, por exemplo, rei F2, ele vai ter um torre C8 e caiu o peão de C7.
Não consigo segurar esse peão. Talvez eu tenha que aceitar e entrar nisso mesmo. Caramba, que triste. Ter que aceitar isso. E se eu jogar um bispo D6? Muita loucura fazer esse lance? É que ele vai ter contra-jogo já com... Não, se bem que não, ainda não. Tem que tomar uns cuidados, é um lance meio arriscado. Mas talvez eu possa fazer, porque ainda não é tão fácil dele tirar a torre, porque tá levando um C8 cheque, promovendo. E aí posso pensar agora em jogar um rei F2, tentando trazer o rei pro jogo. Nossa, mas eu tô meio preso ainda. Seria legal jogar um rei F2 combinado com um cavalo C6. Eu preciso de 2 tempos. Talvez se eu conseguir esses 2 tempos, eu dou uma organizada na posição. Agora ele precisa aproveitar também. Ele não pode fazer nenhum lance passivo. Ele tem que fazer algo, um bispo F8 talvez, pode ser uma ideia. Com a ideia de trocar os bispos de novo e ir atrás do meu peão de C7. Esse aqui parece um lance mais razoável para ele, à primeira vista. Ele jogou bispo F8. Pô, ele tá acertando uns lances aqui, esse cara. E aqui eu vou ter que trocar mesmo. Porque bispo E5 ele teria F6. E agora ele tem essa ameaça de 2C8. Recuperando o peão. Caramba, vou ter que devolver mesmo o peão. Cavalo C6, torre C8. Não tô vendo nenhum tema. E se eu jogar cavalo C3, cavalo C7, cavalo A4, cavalo D5. Também não tô vendo nenhum tema. Vamos ter que devolver esse garoto aí em C7. Tô vendo muitas alternativas aqui. Trazer o rei para F2. E agora ele tem a ideia de 2C8. Vamos entrar num final igual aqui. 2C8. Cavalo C3. Agora cavalo E2. Tô me enrolando pra caramba nessa partida. Jogar cavalo toma. E estamos aí no final igual. Depois de tudo isso, depois de muitas capivaradas. Caramba, essa partida tá bem várzea, hein? Jogar 3 para não ter B4. Depois de muitas capivaradas, entregamos um peão e vamos ter que trabalhar esse finalzinho que não tem nada. Porque ele já tá trazendo o rei para E7. Agora não, se ele jogar rei E7, vai levar um cavalo D5 duplo e perde a torre. Mas logo logo ele vai poder fazer esse lance. Jogar um torre E1 para cortar o rei. De repente eu consigo invadir com torre E6. Essa que é a minha ideia. Ele defendeu rápido. Vamos jogar um torre E5, que não ameaça nada. Mas continuo ali cortando o rei dele. Eu quero trazer o meu rei para o centro, porque de repente, se troca as torres, por exemplo, esse final aqui eu tenho muita chance de ganhar. Porque é um final onde eu vou ter um cavalo bom contra um bispo mau. Ele tem o bispo na mesma casa da cor dos peões. Isso aqui pode ser um problema grave para ele. Vamos ver agora como que eu posso passar aqui. Ainda não está tendo como invadir ali a posição. Eu vou jogar um B4. Vamos colocar tudo em casa preta. Fixar todos os peões dele em casas brancas. E agora se jogar um torre C7, talvez rei D4. Agora esse lance parece bem ruim, essa troca. Tomar em E7, rei E7, rei D4, rei D6. Será que ele tem uma fortaleza aqui?
Eu acho que não, porque eu vou atacar o peão de G6, por exemplo, com um cavalinho E5. Eu tô só na dúvida se eu jogo rei D4, porque se eu jogar rei D4 e ele trocar, acabou, esse final tá ganho. Agora, só que se eu jogar rei D4, ele dá um cheque em D7. Rei C5, cheque em C7. Bom, eu vou jogar esse final de cavalo contra bispo. Não tenho certeza se vai dar para ganhar esse final, mas ele tem que tomar uns cuidados. Por exemplo, quando chegar um cavalo aqui em E5, a posição pode ficar um pouco delicada para ele. Porque ele precisa defender essas duas debilidades, G6 e A6. Então, o cavalo chegando tanto em C5 quanto em E5, ele pode ter um pouquinho de dificuldades. Aquele é o final dos sonhos aí pro cavalo. Vamos ver aqui, cavalo F2. E agora, cadê? Cavalo D3. Ameacei cavalo E5. Ele vai ter que jogar um bispo C6 único. Mas bispo C6 já tá levando cavalo C5, já perde o peão. Acho que aqui vai desmoronar a posição dele já. Olha como que é bom conhecer os finaizinhos também, né? Porque quando eu vi a posição, logo no que foi entrando no final, eu já sabia que o final de cavalo contra bispo era bem desconfortável para ele por conta disso. Você pode pegar essa regrinha, um conceito básico de finais, que você deve colocar os peões na casa de cor oposta do seu bispo. Se você coloca os peões na mesma casa do bispo, acontece o que aconteceu nessa partida, que o seu bispo fica passivo, tendo que defender os peões. E aí o cavalo faz a festa nesse tipo de posição. Ele já desesperou, entregou os dois peões. Agora, bom, posso jogar rei E4. Vamos tomar esse peão também. Ele entregou os 3 peões. E aí tá numa posição de abandono já. Olha só. Aprendizado da partida, estude os finais. Mesmo se você capivarar a partida inteira, destruindo uma posição ganha, ainda você tem os recursos ali para tentar fazer um ponto ainda. Mas vamos lá, vamos fazer a revisão aqui dessa partida que foi um desastre a partida. Ele dá 2 lances brilhantes ali na revisão. Quais será que foram esses lances? Tô até curioso para ver. Ele me deu aqui 82,6 de precisão, 76,8 para o meu adversário. E vamos lá começar essa revisão. Mas antes de começar aqui, se de repente você quer aprender sobre esses finais que eu acabei de mostrar aqui, conhecer, saber qual final que você vai estar bem, vai ter chance de ganhar, colocar mais problemas ali para o seu adversário, lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, você tem acesso às nossas trilhas de treinamento para cada faixa de rating. E dentro das nossas trilhas, você pode desenvolver as suas habilidades na tática, nas aberturas, nas estratégias e também nos finais, que você vai aprender conceitos como esse que eu te mostrei aqui ao final dessa partida. Para você entrar para o Chessflix é muito simples, basta você entrar para a nossa lista de espera, o link está na descrição desse vídeo. E entrando para a lista de espera, você já começa a receber alguns conteúdos exclusivos que nós separamos para você. E assim que for abrir uma próxima turma, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial. E vamos lá ver o que rolou aqui nessa nossa partida aqui na revisão. Então, a abertura inglesa contra a defesa índia do rei. Na verdade, ele começou jogando ali com C6 e dama C7, foi um pouco estranho o que ele fez. E agora vem um lance onde ele fica perdido já na abertura, ele joga D5 entregando um peão. Tomamos esse peão. D4, ele nem acha que é o mais preciso. E agora bispo F4. Aqui eu já senti que eu estava fazendo besteira, porque ele tinha dama H5. Era importante fazer um H3 para ter ideias de G4, cavalo F4. Aqui dama H5 ele já teria mais jogo. Bom, mas ele também errou. Só que por aqui que eu começo a me empolgar demais na posição. Eu joguei cavalo B5 e torre C7. Olha só, porque tem uma impressão boa, tem uma cara boa, mas é aquele lance chutado, sabe? Aquele lance
só para dar um golpe, aquele lance só para dar um truque, é tipo isso aqui. Porque se ele toma em B5, beleza, tá levando dama F7, dama G7. Mas se ele faz dama E6, de repente fiquei com as peças todas descoordenadas, tá tudo errado aqui na posição. Olha, ainda dava para ter tomado em E6. Cavalo D4, ele já acha que interroga duas. Como é que ganhava material aqui, então? Podia ter tomado em E6. Bispo E6, cavalo C3. Tudo controlado, tá caindo B7 agora. Ali acabei desesperando um pouco aqui com o cavalo D4. Aí ele faz cavalo D5, bispo E5, ele dá esse como brilhante, mas é o único, o computador tem isso, né? Ele acaba dando de novo um lance brilhante, mas um lance normal já na posição. Aí F4, tomamos, bom, tá, ganha a posição, aqui tomar em B7 interroga. Eu tinha que jogar torre C1 primeiro. Esse é interessante, não toma em B7. Porque aqui, de repente, ele igualou. 0-0. Caramba, essa aqui eu caprichei, hein? Foi muitas capivaradas para chegar nesse final. E aí tá no final igualado. Só que é aquilo, por mais que seja um final igualado, tem que tomar uns cuidados. Né? Então, o cuidado que ele tinha que tomar é de não trocar as torres. Porque no momento que ele joga torre E7 trocando as torres, ele fica completamente perdido na posição. Então, esse conceito é bem interessante você pegar nessa partida aqui. É um conceito simples, mas se você guardar isso, você pode tomar decisões melhores aí nos finais. Então, se você está numa situação como essa, todos os seus peões em casas brancas, seu bispo é de casas brancas, não entre no final de bispo contra cavalo. Olha só, não tem nenhum peão das brancas em casa branca, tudo em casa preta. Então, se ele mantém as torres, posição continua igualada. Se ele troca as torres, ele está completamente perdido. Por mais que eu não tenha uma entrada imediata, eu vou manobrar meu cavalo. Em algum momento eu vou atacar uma dessas duas debilidades. Foi o que aconteceu na partida, tanto que acabou caindo ali todos os peões na ala do rei. Bom, mas é isso. Depois de várias capivaradas, chegamos aí a 1875 de rating e vamos chegando ao final de mais um episódio aqui na nossa série. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo da série.